Olá pessoal, vou fazer uma revisãozinha aqui da última aula de Scratch, que foi a terceira aula, nosso quarto encontro, para quem não pôde estar presente. E também vou aproveitar para dar uma solução, ou mostrar para vocês uma possível solução para um desafio que o Fábio nos propôs na última aula. Então vamos lá, quanto ao que a gente trabalhou em sala de aula. Nós trabalhamos com o exemplo 2, daqueles arquivos que o Fábio nos enviou. A gente vem aqui em arquivo, abrir, vamos lá na parte onde estão esses exemplos e a gente pega o exemplo 2. Aqui está o exemplo 2, nós olhando, dando uma geral aí no que ele nos apresenta. Nós temos aqui dois sprites, o Pac-Man e a parede, dois objetos. E temos o palco, um fundo branco. Pois bem, como de costume, o Fábio pediu para a gente dar uma olhada geral nesse nosso programa. A gente olhou e já para dar uma adiantada no que ele pediu para a gente tentar perceber, a gente deu um play aqui na bandeirinha verde, como de costume, e observou o que acontecia com o jogo. Bem, nosso Pac-Man está parado ali, nada acontece. Vocês deem uma olhada na programação vinculada ao Pac-Man, que é essa aqui, e tentem ver o que faz com que ele fique parado naquele lugar, por que ele está abrindo e fechando a boca, e o que mais pode acontecer com ele caso a gente entenda o que essa programação aqui está nos propondo. Já volto já mostrando isso para vocês. Muito bem, se a gente olhar aqui esse programa associado ao Pac-Man, a gente vê que quando clicado pede para o Pac-Man ir para a posição menos 103,87, por isso ele aparece nessa posição. Lembre que tem a posição aqui, o 00 aqui no meio, então ele vai para essa posição por isso. Esse limp eu não entendi muito bem porque ele é necessário, eu até tirei ele, a princípio não vi diferença, a gente tem que ver depois porque isso acontece, tem que perguntar para o Fábio, eu não sei. E sempre, ou seja, ele não vai parar de fazer o que? Ele vai ficar trocando de traje. Próximo traje, espere um segundo, próximo traje, espere um segundo. Então o nosso Pac-Man fica trocando entre esses dois trajes que estão associados a ele. O Pac-Man Open One e o Pac-Man Closed One. Ok? Além disso, o que mais a gente tem aqui? A gente tem esses três trechos de programa aqui, esses 4 códigos aqui. O que está escrito? Quando a tecla seta para a direita for pressionada, o que ele faz? Ele aponta para a direção 90 e move 5 passos. Quando a tecla seta para baixo for pressionada, ele aponta para a direção 180 e move 5 passos. Então a ideia para a gente fazer ele se mover é mexer nas teclinhas para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Para a gente entender melhor esse 90, menos 90, 180, eu vou carregar aqui um fundo que eu criei para mostrar melhor esse funcionamento para vocês. A gente importa aqui esse fundo, ok? Então a gente coloca essas coordenadas aqui e a gente vê o seguinte, que o 0 é aqui o nosso norte, o 180 é o nosso sul, o 0 é seta para cima, o 180 seta para baixo, o 90 seta para a direita, o menos 90 seta para a esquerda. Por isso ele coloca aqui, quando a tecla seta para a direita for pressionada, qual é a direção que ele anda? Para a direção 90. Quando a tecla seta para baixo for pressionada, qual é a direção que ele anda? A direção 180. Quando a tecla seta para a esquerda for pressionada, qual é a direção que ele anda? Menos 90. Quando a tecla seta para cima for pressionada, qual é a direção que ele anda? 0, que é essa para cima. Então a gente dá um play aqui, e se a gente mexer nas setinhas, seta para baixo ele vai para 180, ou seja, para baixo, para a direita vai para a direita, para cima vai para cima, que é o 0, para a esquerda vai para a esquerda. Ok. Vocês já percebam aqui que tem uma coisa estranha que acontece, que quando a gente bota ele para o menos 90, ele fica de cabeça para baixo. Isso aí tem a ver com um desafio que o Fábio nos propôs para a aula desta próxima sexta-feira, e depois eu falo sobre isso com vocês. Muito bem, o Fábio pediu para a gente dar uma passeadinha com esse nosso Pac-Man por esse espaço e perceber se tem alguma coisa estranha acontecendo aí. Percebam que além do Pac-Man a gente tem uma parede.
Dê uma brincadinha com esse Pac-Man aí, ver se vocês percebem alguma coisa esquisita, uma coisa que não esteja funcionando como deveria, e eu já volto. Ok. Ok, muito bem. Se a gente ligar aqui, ó, e for passear com o Pac-Man, se a gente passa pela parede, ele passa pela parede. Se é uma parede, ele deveria parar quando chegasse na parede. A ideia então é que a gente faça o quê? Que a gente descubra o que a gente pode mexer nessa programação associada ao Pac-Man para que ele pare quando ele bater nessa parede. O Fábio pediu para a gente fazer isso, deu um tempo e as pessoas foram procurando soluções. Eu vou apresentar para vocês a solução que eu cheguei, com certeza existem outras, mas essa é uma proposta, vocês tentem descobrir aí vocês uma solução e depois, se quiserem, olhem a solução que eu proponho e vejam se aproxima de vocês, se tem alguma coisa a ver, se não tem nada a ver, ok? Até daqui a pouco. Vamos lá. Uma possibilidade para a gente fazer esse Pac-Man parar quando bater nessa parede é a gente trabalhar com a questão da cor dessa parede. Existe aqui essa lista de sensores, vocês estão vendo aqui tocando na cor está tocando na cor. Então a gente observando aqui esses controles todos, essas possibilidades, sensores, operadores, deu para descobrir que existia essa questão das cores. A gente pode brincar com isso para poder, ou pode trabalhar com isso para poder fazer esse Pac-Man parar quando ele bater aqui nessa parede vermelha. Eu vou separar aqui esses bloquinhos para ficar melhor para a gente se entender aqui. Deixar um espaço porque a gente vai colocar um código aqui embaixo, então a gente já vai separar um pouquinho mais eles para esse código não ficar se amontoando aqui. Vamos lá. Qual a ideia então que a gente pode ter? A gente pode perguntar se o Pac-Man está batendo numa cor vermelha. Se ele estiver batendo numa cor vermelha, a gente faz alguma coisa diferente com ele. Então a gente tem aqui um se, né? Se ele estiver batendo na cor vermelha, o que a gente faz? Isso é um controle. Tá? A gente pega aqui, ó, o bloquinho do C e joga aqui embaixo. Tá? O que a gente pode fazer? Se ele estiver, vamos aqui dentro, batendo na cor vermelha, tem assim, ó, quando tocando na cor, a gente faz alguma coisa. Primeiramente eu tinha pensado em usar este. No entanto, é interessante a gente, para que o Pac-Man só quando ele bater com a parte da frente dele na cor vermelha, ele pare, e ele só anda para frente mesmo, então isso não faz muita diferença, mas a gente vai perguntar, vocês estão vendo que ele tem na frente do Pac-Man aqui uma bolinha preta? A gente vai dizer, se quando a cor preta dele bater na cor vermelha, a gente quer que ele faça alguma coisa. Então, porque tem esse pontinho preto justamente para fazer esse controle. A gente já veio com ele com essa proposta aqui, dessa bolinha preta, a gente pode usar ela assim. Então a gente bota assim, ó, se a cor, qual cor? A gente cata a cor, quer ver? A gente clica aqui em cima, ele vira aqui uma conta-gotas, a gente procura qual é a cor. É o preto, tá? Eu já sei que esse preto é igual aquela bolinha, então eu vou roubar daqui. Se ele está tocando em qual cor? Nessa aqui, ó, nesse vermelho. O que eu quero que ele faça? Bem, a gente pensou em algumas possibilidades, né? No dia eu estava com a Ana Paula, trabalhando em cima disso. A princípio a gente pensou em fazer ele mudar de lado, se ele está indo para a direita, ele volta para a esquerda, mas depois, olhando melhor a situação, eu pensei que o mais interessante é a gente fazer, como é que a gente dá a ilusão de que ele parou? Quando a gente está andando com ele com a setinha, ele vai 5 passos para frente. Para a gente dar a ilusão de que ele está parado, ele vai dar 5 passos para frente. Se ele bater na cor vermelha, eu faço ele voltar 5 passos. Aí ele vai tentar ir para frente de novo. Ele bateu na cor vermelha, eu faço ele voltar 5 passos. Então ele vai 5 e volta 5. A sensação que se tem é que ele não está saindo do lugar. Então, para dar a sensação de que ele parou ao bater naquela parede, naquela cor vermelha, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer ele se mover menos 5 passos, ok? Eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, e dar um duplicar. Opa, ele duplicou tudo, né? Isso que eu queria, não esquece. Vamos procurar aqui esse mova, movimento, ó, mova tantos passos, vamos botar aqui, ó, mova menos 5 passos. Como eu falei para vocês, existem com certeza outras formas de trabalhar isso, mas essa é uma delas. Agora sim, ó, eu quero copiar esse bloco todo, eu clico com o botão direito aqui, ó, e dou um duplicar. Eu vou copiar esse mesmo código para cá, ok? Aí eu vou duplicar de novo, vou copiar esse mesmo código para cá. Eu vou duplicar de novo e copiar esse mesmo código para cá. Então sempre
em qualquer direção que ele esteja andando, se ele bater na cor vermelha, ele volta o tanto que ele foi para frente. Vamos ver como é que isso funciona? A gente vai dar um play aqui, tá? E vamos ver, a gente está indo para lado. Eu vou fazer ele para baixo e bater na cor vermelha. Ó, ele não sai do lugar, tá vendo? Então dá a ilusão perfeita de que ele não está conseguindo ir para frente, porque ele anda 5 passos e volta 5 passos. A ilusão que dá é essa, não dá para ver ele andar. Ele tenta e não vai. Ok, então é isso, essa é uma das possibilidades de fazer isso acontecer. Feito isso, o Fábio fez a seguinte proposta. Teve outras pessoas que brincaram com outras coisas, já tentaram inventar novas histórias aqui nesse joguinho, mas ao final da aula, o Fábio pediu pra gente tentar em casa fazer com que esse Pac-Man, quando ele virasse aqui pro menos 90, que ele não ficasse de cabeça para baixo. Eu tentei fazer isso hoje, criei uma solução e vou apresentar para vocês. Vocês tentem aí fazer, se for o caso, né? Se houver tempo. Se quiserem ver a solução que eu propus, eu só acho interessante vocês tentarem antes fazer, porque senão vocês de repente podem ficar presos à solução que eu estou propondo e ela pode não ser a melhor. Pode existir muitas outras soluções e olhando uma solução já pronta vocês podem ficar limitados, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa e começa a ficar preso àquela proposta que foi feita em vez de partir de uma proposta totalmente nova e diferente. Mas tentem aí e depois, se tiverem interesse, eu vou mostrar para vocês qual a solução que eu criei, ok? Daqui a pouco eu volto. Então vamos lá, pessoal. Qual foi a solução que eu pensei para resolver essa questão dele estar ficando de cabeça para baixo quando ele para o lado esquerdo? Bem, além de fazer isso, eu também desenhei um labirintozinho lá que eu colei da internet, desenhei por cima para ficar mais interessante o joguinho. Já vou mostrar aqui para vocês, já vamos abrir direto o arquivo que eu fiz aqui. Vamos lá, que é esse aqui. Isso aqui é simplesmente, eu desenhei lá, fiz um desenho lá fora e importei aqui para dentro do nosso palco. Isso a gente vem aqui nos fundos de tela, dá um importar, a gente pode desenhar qualquer coisa e trazer aqui para ser fundo de tela da gente, né, fundo do palco. Importei e ele ficou aqui no fundo. Como a gente já fez a programação para quando ele bater na parede numa coisa vermelha ele ficar parado, toda vez que ele bater nessas coisinhas ele vai ficar parado. Isso funciona normalmente como a gente já tinha pensado lá, só que lá só tinha um risquinho vermelho, que agora tem vários, tá? Agora, com relação a... eu também botei aqui no fundo do palco, ó, o som, como já tinha lá no exemplo 1. Tá? Eu simplesmente olhei lá como foi feito e fiz aqui. Carreguei esse som one aqui para dentro dos sons e fiz essa programaçãozinha que é a mesma que já tinha no exemplo 1. Tá? Agora a gente vindo para o Pac-Man, essa programação já é aquela que a gente fez para ele ficar parado quando bater na parede vermelha, né? Quando ele bater na cor vermelha. E aqui está a programação que eu fiz para ele não ficar de cabeça para baixo. O que eu pensei foi o seguinte: toda vez que ele for para o lado direito, para cima e para baixo, ele pode usar os mesmos trajes. Agora, quando ele for para o lado esquerdo, ele vai ter que ter um traje especial para isso, para ele não aparecer de cabeça para baixo. Já que usando o traje normal, ele está ficando de cabeça para baixo, a gente tem que fazer um traje que ele não apareça de cabeça para baixo. Um traje tanto de boca aberta quanto de boca fechada. Pois bem, como a gente faz isso? A minha ideia foi o seguinte: eu vou sempre verificar se ele está indo para o lado esquerdo. Se ele está indo para o lado esquerdo, ele usa um traje. Se ele está indo para o lado direito, ele usa outro traje. Tá? Então, essa programação aqui, ó, o sempre, isso aqui já é como estava lá. Eu só mudei aqui a posição inicial dele porque eu quis botar ele começando aqui no meio. Tá? Então, eu mudei isso. E eu também incluí essa linha aqui, ó, ponte para a direção 0, porque eu quero que ele comece aqui no meio e apontando com a boca para cima, tá? Já para sair daqui. Então, por isso tem esse ponte para a direção 0. Direção 0 é 0 aqui para cima. Que programação eu coloquei para ficar fazendo aqui sempre? Ou seja, enquanto o jogo estiver rolando. Se a direção dele for menos 90, que é a esquerda, ele vai fazer o quê? Ele vai botar um traje que eu chamei de Pac-Man Open Left, que é a boca aberta quando ele estiver indo para a esquerda, e o outro traje especial para boca fechada, que eu chamei Pac-Man Close Down por uma questão minha, mas não interessa o nome dele. A questão é que é uma boca especial tanto para ele ir para a esquerda, quanto para ele ir para a esquerda, tanto a boca aberta quanto a fechada. Tirando essa situação, ou seja, se a direção for menos 90, ele usa esse traje diferente. Se não, ou seja, se não, aqui ó, o que ele faz? Ele faz o de sempre, ele vai botar sempre o Pac-Man Open Right, que é uma outra traje que ele já tem, que é o que ele já tinha, e o Pac-Man Close
app. Quais são os trajes dele? Vamos olhar agora então. Ó. Esses 2 trajes são os que já tinham e são justamente os que eu estou usando nessa parte de baixo aqui. Eu criei esses 2 trajes para quando ele estiver indo para o lado esquerdo. Agora, por que ele está assim de cabeça para baixo? Isso aí é um mistério. O fato é que para que ele apareça quando vai para o lado esquerdo, tá? Para que ele apareça assim, ó, desse jeito, eu preciso que ele esteja assim de cabeça para baixo, virado para o outro lado. Não sei porque isso acontece, tentei descobrir, não descobri, mas o fato é, tem que ter um traje especial para essa posição. Eu usei este programinha aqui para fazer ter um traje especial e descobri qual era esse traje especial tentando. Então ele vai sempre agora não ficar mais de cabeça para baixo, tá? Foi meio tentativa e erro, foi uma gambiarrazinha que eu fiz, tá certo? Mas que aparentemente está funcionando legal. Um outro detalhe interessante de vocês perceberem é que eu aqui nos trajes eu botei essa barra maior, em vez de só aquele pontinho preto, que é a nossa programação é qual mesmo? Se a cor preta tocar a cor vermelha, é para ele parar. Às vezes, como tinha só um pontinho, ele batia meio que esse pontinho passava por fora aqui e ele meio que passava por cima desses risquinhos, eu estava achando feio. Então, para garantir que ele não ia atravessar nunca, nem ficar passando com a cabeça por cima aqui desses risquinhos, eu resolvi botar essa barra maior aqui. E aí ele não passa nunca. Vamos ver como funciona aqui, como funciona isso? Ou seja, essa programação aqui a gente já tinha feito lá. E a gente joga essa programação, ou seja, sempre ele vai fazer o que? Ele vai ver, se estiver indo para a esquerda, ele vai fazer uma troca de traje especial. Se estiver indo tanto para baixo, para a direita e para cima, ele faz uma outra troca de traje. Ok? Vamos dar um play aqui e ver isso. Ó, tocou a musiquinha. Vá para a posição 0, 10, por isso que ele está aqui. E aponte para a direção 0, por isso que ele está apontando para cima. E eu vou andando com ele. Ó. Se ele bate, fica parado. Se ele bate, fica parado, eu decido para onde vou. Se eu volto, se eu vou para cima. Tá ok? E como eu falei, ó, para ele funcionar assim, ficar para cima, eu tive que fazer aquele traje louco todo torcido, mas é assim que o Scratch entende, então é assim que eu converso com ele. Tá ok, gente? Vocês vejam que tá funcionando direitinho, fica bem legal o efeito. Eu não sei se na hora de fazer comer as comidinhas de fantasma, se esse risquinho preto grande que eu fiz na frente da boca dele, se isso vai dar problema. Por enquanto não tá dando, então é assim que fica. Falou? Então tá. Espero que tenha sido de utilidade aí pra vocês essa revisãozinha e essa proposta que eu tive para solucionar o desafio do Fábio. Ok? Tchau, tchau.